Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor e historiador Ayrton de Farias. Quais as lições políticas da última ditadura civil-militar no Brasil? O que explica os atuais tempos de extremismos políticos? Para onde caminha a esquerda e a direita no país? Ainda, como a história contribui para a construção da cidadania? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Ayrton de Farias é licenciado, mestre e doutor em História. O convidado é bacharel em Direito. Ayrton de Farias é professor e autor de livros didáticos. O convidado estuda a ditadura civil-militar brasileira na perspectiva das esquerdas. Ultimamente, Ayrton incorporou às suas pesquisas a atuação da extrema-direita. E é com o professor Ayrton de Farias que converso no programa de hoje. Professor Ayrton, muito obrigado pelo convite aceito, por estar aqui conosco nos estúdios da TV Otimista, no programa Política, e no momento em que o Brasil precisa entender cada vez mais o que se passa com o seu presente, saber um pouco do seu passado, até na perspectiva de olhar o futuro, que é mais ou menos o conceito do que se coloca quando se vai falar de história. Não é isso, professor? Muito obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite, estou às ordens. A reflexão sobre história é muito importante, né, para compreender quem nós somos, né, por que somos assim e, sobretudo, nesse momento no Brasil, compreender o porquê de tantas questões políticas, né, de enfrentamentos que marcam o país. Exatamente. E, inclusive, a gente falava aqui, antes de começar o programa, que há algumas perspectivas quando você fala de memória, né? Há aquela memória que é a memória consolidada, há, às vezes, fatos que são silenciados, fatos que são esquecidos. Quer dizer, que há uma diferença aí de conceito, né? A memória é um processo psíquico de construção sempre presente, do presente, né, seletivo, a partir do presente e pelo contexto social do momento, eu lembro, relembro, construo, reconstruo representações do passado. A história ela também muda, né? Só que a história ela é muito mais, digamos, arredia essas mudanças. Porque o historiador tem que basear em fontes, em representações, né, em documentos, em análise, em debates com outros pares, tem que ser submetido à crítica aos pares, né? Então, por exemplo, o jornalista ele pode, é um direito legal por sinal, não apontar suas fontes. Um historiador não. Todo historiador ele tem que apresentar uma pesquisa, mostrar de onde ele tira informação, para que outros historiadores avaliem os documentos, critiquem a interpretação, e é assim que a história consegue, se não chegar a uma verdade absoluta, mas ter um fundamento de verdade como referencial. Entendi. Quando se fala em história, a gente escuta falar da história do vencedor, a história do herói. A gente pode, a partir dessa perspectiva, professor, dizer que o que está registrado em memória livresca ali numa biblioteca tem muito mais disso, da memória do vencedor, da memória dos heróis, a história triunfalista, digamos assim? É o que a gente chama de história metódica ou história positivista, uma história muito preocupada com datas, com nomes, uma história vista de cima, né, generais, políticos, governantes, e que a academia, nos últimos 70 anos, ela buscou mudar isso, né? Há uma história hoje preocupada com um olhar de baixo, com aqueles que são esquecidos, renegados, silenciados. Cotidiano, né? É uma outra visão historiográfica. Claro que para o grande público ainda essa história, digamos, oficialesca, ela continua chegando, porque há, de certo modo, um distanciamento da academia com o grande público. Porque algumas pesquisas realmente são mais complicadas, algumas análises são mais complexas, e porque, de repente, não houve um esforço mesmo de trazer essas produções, novas pesquisas, para, por exemplo, o ensino médio no país, né? Entendi. Eu procurei fazer essas abordagens iniciais, professor, para o senhor agora inserir um pouco
da sua plataforma de estudos e de pesquisas, né? Que gerou livros, inclusive livros que são presentes muito fortemente aqui no Ceará, no estudo de história, principalmente de história do Ceará. Qual a sua linha aí de pesquisa, se a gente for colocar nesses termos? Bom, eu comecei a escrever livros didáticos, né? Assim, eu fiquei conhecido realmente por livro didático. Eu tenho um livro de História do Ceará, que é bem reconhecido, né? Eu tenho esse livro. Muito obrigado. Durante muito tempo eu dei aula em cursinhos em Fortaleza, né? Essas escolas tidas como grandes, eu ministrei aula durante anos, mais de 20 anos, né? Então, o livro serviu, de certo modo, para que eu me inserisse nesse mercado de cursos que é muito concorrido. Ao mesmo tempo, também a questão de buscar pesquisar para entender o Ceará. Eu era muito curioso, né? Sabia, a gente estudava história do Brasil, aspectos nacionais, mas como esse fato se deu no Ceará? Então, eu vi a ideia de lançar esse livro didático, que chegará à 8ª edição no ano que vem. Eu devo lançar uma 8ª edição, talvez a última edição, porque é muito puxado, cansativo, né? Mas me comprometo a fazer a última edição ainda, essa 8ª edição. E depois eu passei, então, a pesquisa mais acadêmica, né? Eu entendia que era preciso me aperfeiçoar. Eu precisava estudar, gosto de estudar, ler, escrever. Então, eu fiz mestrado pesquisando sobre a esquerda armada no Ceará, os grupos que atuaram no Ceará. No doutorado, eu pesquisei os presos políticos do Ceará, no IPPS. O IPPS foi uma prisão política também no Estado. E no pós-doutorado, eu acabei pesquisando, por acaso, cheguei a um grupo de extrema-direita. Digamos, eu mudei de lado, né? Passei a pesquisar uma outra perspectiva político-ideológica, que foi a atuação de grupos de extrema-direita no processo de abertura do governo militar, em especial um grupo que atuou no Ceará chamado MAC, Movimento Anticomunista. Entendi. E, por coincidência ou não, estamos numa efeméride, né, de uma data redonda, né, do golpe militar, civil-militar de 64. O que esse fato, né, que divide ali em capítulos, né, a história do Brasil, professor Ayrton, nos diz 60 anos depois? Primeiramente que deu ditadura, né, interessante, de qualquer viés ideológico, na democracia como um valor fundamental para a sociedade, né? Isso é um valor que nós demoramos, de certo modo, a reconhecer. O Brasil, logicamente, não começou em 64. Tem muito cuidado em achar que todo o Brasil, né, se resume ao golpe militar. Já havia no Brasil antes autoritarismo, racismo, xenofobia, ódio, né, violência política. Claro que 64 aguçou vários desses aspectos, né? E as contradições levaram depois a sociedade a entender a importância da democracia, né? Nós somos obrigados a ter a mesma visão política, nós somos obrigados a pensar igual, nós somos obrigados, eu entendo, a conviver, né, a aceitar, a tolerar o outro. Contraditório, né? Contraditório. Isso é muito importante para nós. Impor uma visão única é muito perigoso, né? Não só por aspecto, digamos, político-ideológico, mas pela violência que regimes de força acabam apresentando. Independentemente de que polo seja, né? Qualquer regime autoritário, né, ele recorre, sob os mais variados argumentos, né, ações de arbítrio, né? Embora vale ressaltar que nenhum regime sustenta-se apenas pela repressão ou pela imprensa, ou pela manipulação política ou via jornais, via televisão. O regime ele busca consensos sociais, né? Entendi. E o governo militar do Brasil, né, ele teve, sim, em certo momento, um consenso muito grande, né? Quando o João Goulart cai, uma parte da sociedade o apoiava e outra parte desejava na sua queda, tanto que festejou a queda, né? Então, houve um consenso. A classe média urbana, inclusive, né? Especialmente classe média, grupos econômicos, né? Parte da imprensa, parte da OAB, da igreja. Então, esses grupos entendiam que seria uma intervenção rápida, cirúrgica, e em pouco tempo voltaria à ordem normal, constitucional do país. Só um freio de arrumação ali, né? Isso, como se fosse remover um tumor que estava incomodando, né? Não foi assim, né? Porque existe no Brasil uma forte, digamos, a gente chama de utopia autoritária. Há grupos políticos, né, que entendem que só um regime de força consegue trazer a ordem ao país, combater a subversão, como era chamado comunismo, né, e trazer o progresso à nação. Então, essas práticas, esses discursos já existiam antes, obviamente, e marcaram a sustentação do governo autoritário e militar de 64, né?
Só que o consenso ele se desfez no final dos anos 70. O regime teve uma fase de grande euforia no começo dos anos 70, com o governo Médici, também foi uma fase de muita repressão, mas havia um consenso enorme em torno do regime, por diversos motivos: pátria, religião, consumo via milagre econômico, combate à subversão, ordem, hierarquia e disciplina. Só que depois o regime começa a fazer água e o consenso passa a ser desfeito. Então a sociedade ela passa, no final dos anos 70, começo dos 80, a abraçar a democracia como um valor fundamental para a nossa existência enquanto Estado, enquanto nação. Infelizmente, nos últimos anos, há grupos que questionam mesmo essa percepção de democracia. Isso é muito incômodo, muito perigoso, na verdade. Né? Exatamente. Inclusive na nomenclatura, né? Porque alguns livros tratam como golpe militar de 64. Aí vem outro termo que é golpe civil-militar, porque houve ali um apoio expressivo da sociedade civil, como o senhor colocou. Já os alinhados aos militares tratam de movimento militar de 64, quer dizer que ou revolução, né? Ou revolução, são tentativas de tentar de enquadrar o que aconteceu no seu viés ideológico, né? A história, ela não pertence aos historiadores, né? É muito ingênuo achar que, pelo fato de eu e outros colegas sermos historiadores, nós temos domínio da história. É claro que a pesquisa acadêmica, como eu falei, ela tem todo um fundamento, né? Bibliográfico, a crítica aos seus pares, né? A ética do seu comportamento. Né? Eu não posso pegar, por exemplo, documentos e manipulá-los. Né? Eu só não posso apresentar o que me interessa do ponto de vista ideológico e silenciar o que não me interessa. E isso, eticamente, não é possível. Existem universidades que há comitês de ética e que, se você fizer uma coisa dessa, vai ser repreendido, mesmo, talvez até mesmo expulso da universidade. Né? Então a história não pertence só aos historiadores. Outros autores políticos sociais fazem também história. As pessoas fazem história, logicamente, produzem conhecimento que se imagina serem de história. Né? A imprensa faz também conhecimento de história. E os grupos conservadores também fazem história. O que chama a atenção é que, quando o regime acabou, em 85, o esforço de silenciamento pelo que se dera. Né? E pouquíssimos grupos assumiam, né, o regime, o ônus do regime. Porque o regime chega ao fim muito agastado, política, economicamente, socialmente falando. Né? Eu digo, a música Inútil do Traje a Rigor, ela ilustra bem, a música antiga, né? Dos anos 80, o que era a visão de muita gente do país naquele momento. Né? Um país inútil, fracassado, a década perdida, é um termo muito famoso. Muito famoso. E depois, então, passou-se, mais recentemente, esses grupos não só a não negar que houvera uma ditadura, né, mas a exaltá-la como muito positiva para o país. Né? Entendi. Então, há vários embates, né, sobre o passado, mas, como eu afirmei, o trabalho historiográfico ele tem digamos, um viés a mais pelo aspecto da ética, da produção acadêmica, do modo como se faz história. Entendi. Não é apenas a minha bel vontade de fazer, escrever. E também a história, ela não é tribunal no julgamento. Né? As pessoas imaginam, quem é bom, quem é vilão. É claro que você, quando você escreve, fala, é fácil perceber seu ponto de vista político, ideológico, democrático, isso é óbvio. Né? Entendi. Mas a história ela não serve como tribunal. Eu não sou o juiz, né? Não vou dizer quem é bom nem quem é ruim. Então, aquela frase do Fidel Castro, a história me absolverá, na sua perspectiva, não faz muito sentido? Não faz sentido, né? A história, não é só dele, vários repetem isso. A história vai nos julgar. Mas é muito famosa por ele. Né? Pela frase do Fidel, né? Mas a história vai julgar, você vai para o porão da história. Você conhece, lixo da história. Lixo da história. Você conhece vários casos de figuras que fizeram absurdos, né, de repressão, de morte, que terminaram a vida muito bem, né? Fortuna, prestígio. Né? Entendi. Agora, professor, eu já ouvi, enfim, até em sala de aula mesmo, a seguinte expressão: a história é filha de seu tempo. É quase que um clichê que diz basicamente o seguinte: quando o historiador vai lá, ele percebe aqueles fatos a partir daquele presente que ele está estudando lá. Né? Exatamente. Ou seja, a história ela pode ser reinterpretada nesse sentido. O que foi o golpe de 64 para a época de 64 já não vai ser para 1985, quando houve formalmente a abertura democrática. Sim. Faz sentido isso que eu estou falando? A história ela é feita no presente.
né? Então, ela nunca vai ter, digamos, uma versão absoluta. Quando você faz uma pesquisa histórica, historiográfica, você tem que ter a humildade de entender que você está dando uma contribuição para o saber historiográfico. Claro, com base em metodologias, pesquisas, etc. e tal. Mas que não é definitivo. Por quê? Porque, de repente, você pode ter novos arquivos, novos documentos são descobertos, as pessoas têm outras visões de mundo mesmo, né? Então, aquela ideia, né, de que a história permite compreender o presente, talvez o mais interessante é verificar que o presente que permite entender o passado. Que é uma lente, né? O passado é construído a partir do presente. Mas eu reitero, com toda a metodologia, com ética, que é muito importante, né? Você tem que pesquisar fincado em fontes que lhe permitam afirmar ou questionar uma visão já consolidada, né? Não é apenas também, então tudo é relativo, que isso em época de internet acontece muito, né? Então, as verdades que o seu professor, doutrinador não contou. Ou então fazer alguma pesquisa de fato histórico com uma narrativa pré-estabelecida. Então, eu vou só buscar fatos que justificam a minha visão. Exatamente. É um erro também, né? Demais, né? Você não pode fazer uma coisa dessa, né? Sobretudo quando você faz um trabalho acadêmico, você tem que submeter o seu trabalho a uma banca. E a banca tem um número a zelar, ela não vai referendar qualquer coisa. Né? Então, se você faz uma pesquisa, eu vou ler os autores que me interessam, os livros que me interessam, muito provavelmente a banca vai lhe questionar por que você não citou. Você não é obrigado a concordar, mas você tem que dizer por que aquele autor não é interessante para a sua pesquisa. Por que esse não aquele? Por que esse autor e por que aquele não outro? Né? Isso é muito comum. Quando eu terminei e fiz o doutorado, a minha banca, né, durou cerca de 5 horas. Foram 5 horas de sendo indagado, questionado, e não tinha amizade não, tá? Amigos, mas perguntas realmente, porque é assim que funciona o trabalho acadêmico, né? Exatamente. Inclusive eu digo a audiência que está nos vendo agora, que são universitários, que fazem pesquisas, né? Não fica assustado com isso. É para isso mesmo que serve, né? Para ser criticado, questionado, né? E também para manter o rigor da ciência, né? Que há quem diga que a história é uma ciência também, que é uma outra discussão, né? Já que não temos um referencial único de verdade, são os pares que vão questionar as nossas escolhas, né, metodológicas de pesquisa. Né? Perfeitamente. Professor, vamos fazer um breve intervalo nesse ótimo papo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Com o professor Ayrton de Farias, o nosso convidado de hoje do programa Política aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o professor Ayrton de Farias. É professor, escritor, pesquisador e também está na internet, professor? Como que ele encontra? No Instagram, Ayrton de Farias CE. @ Ayrton de Farias CE. Isso. Muito bem. Professor, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os militares ou as Forças Armadas não são poder moderador. O senhor, como professor, explica um pouco esse fato para a gente, tão interessante, dadas as circunstâncias políticas do Brasil de hoje. Como historiador, só o fato de você manifestar-se ou se pronunciar sobre isso, quer dizer que talvez não seja bem assim. No Brasil nós temos um histórico, a República especialmente, né, da intervenção das Forças Armadas na política nacional. Isso. As Forças Armadas, elas... a própria República, né? Sim. O Exército, a República proclamada, né, um golpe militar, uns tantos golpes na nossa história, né, de um exército que fortaleceu-se no pós-Guerra do Paraguai. Isso. Né, porque as Forças Armadas, o Exército especialmente, até então era quase inexistente, era muito frágil, muito desorganizado. Quando o Brasil vai para a Guerra do Paraguai, então tem que organizar uma força, né, com um conflito com um país vizinho. Né. Então o Exército de volta muito influenciado
por ideias republicanas, positivistas, a influência dos Estados Unidos muito importante também, né, porque teve lá nesse momento, da XIX, a Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Né? Isso. Então, tudo isso, os americanos crescem muito no pós-Guerra Civil, no seu projeto de industrializar-se. Né? Então, os nossos militares queriam uma república voltada para a industrialização, e aí é um dos fatores que levam, então, a dar o golpe da república. Né? E aí será uma figura, um grupo presente na política do Brasil desde então. Nos anos 20, com o tenentismo, né? Que é a ideia de salvar o Brasil das oligarquias, da corrupção. Nos anos 30, com Vargas, o Estado Novo, a queda do Vargas em 46 é uma criação das Forças Armadas, o golpe de 64, 68, com o regime militar, obviamente. E quando termina a ditadura, né, com a nova Constituição, havia uma crença que seria uma nova república sem gerência dos militares. Né? Na verdade, há quem veja que era uma democracia tutelada, porque várias questões não foram abordadas no pós-ditadura. Os militares ainda mantêm, né, seus direitos, né, uma aposentadoria especial, uma justiça especial, hospitais à parte, né, previdência à parte, a escola, a educação à parte. Né. Então, há quem veja mesmo que é uma república, uma nova república sob tutela das Forças Armadas e, especialmente nas últimas décadas, isso mais presente. Né. Chamou muita atenção a questão do governo Dilma, em especial da Comissão da Verdade. Isso. Foi um fator. Há quem veja que esse é um dos fatores que levaram Dilma, ou não ao impeachment, mas enfraqueceu muito ela diante das Forças Armadas. Que é uma questão que ainda é muito caro aos militares. Mexeu em incômodos, né? Porque, como a gente falou, o pós-ditadura houve um esforço de silenciamento. Na visão dos militares, não há por que puni-los. Porque deveriam, na verdade, a sociedade exaltá-los, porque eles livraram o Brasil do comunismo em 64. Então essa é uma crença muito forte, ainda hoje nas corporações. E nas Forças Armadas, né, as gerações anteriores, elas passam seus valores aos novos cadetes. Então, mesmo que esses atuais militares não tenham nada a ver com quem torturou, quem matou nos anos 70, 80, a ideia da corporação, né, ela é muito forte. Né? Então, há quem veja a Comissão da Verdade como um fator que desagradou muito as Forças Armadas, o fato também de uma ter sido guerrilheira. Uma espécie que eu lembro, à época da cobertura, que existia um quê de revanchismo, né? Isso, alguns militares acusavam a comissão de revanchismo, lembra? Isso, é um discurso que já existia mesmo quando o regime está acabando. Né? Quando a lei da anistia foi decretada em 79, um dos argumentos é esse: vamos, né, reconciliar o país sem revanchismo. Vamos zerar a conta, né? Então esse discurso ele é muito presente. Então tocar nesse ponto é sempre incômodo, né? Obviamente que há questões a serem respondidas, né? Por exemplo, os desaparecidos políticos ainda hoje é uma questão, né? Até por um princípio religioso de finitude, né? A ideia de enterrar o corpo, fechar a ferida, né? Fica sempre aquela conta aberta, né? Onde estão os restos mortais do meu pai, do meu irmão, né? Então há questões a serem resolvidas, né? E, logicamente, nos últimos anos isso tornou-se muito mais complicado pela própria radicalização política que o país passou a viver, né? Ou a enfrentar, né? É verdade. E, portanto, essa decisão do STF de que as Forças Armadas não são um poder moderador, o senhor acha que foi uma decisão justa do ponto de vista da história do Brasil? Legalmente afirmou-se o óbvio, né? Concretamente eu tenho minhas dúvidas se de repente as Forças Armadas não continuam tendo uma influência tão grande. Vide agora nos 60 anos do golpe, né? O presidente Lula não quis nenhuma menção à data, né? Para não desagradar exatamente as Forças Armadas. Tem, lógico, o 8 de janeiro, essa questão toda, mas eu creio que não basta apenas um ato, uma manifestação legal ou da Justiça, do STF, né? É preciso concretamente nós termos isso na prática, né? Exatamente. Eu vejo que não é bem assim, não. Exatamente. Continua sendo muito influente as Forças Armadas, né? Mesmo quando não dizem nada, acabam passando mensagens para a sociedade brasileira, né? Exato. Professor, recentemente no governo Bolsonaro, a gente fala recentemente porque 4 anos, 5 anos para a história é quase que uma hora há pouco, né? O governo Bolsonaro deixou ocupar ou nomeou, enfim, muitos postos, inclusive alguns postos estratégicos da gestão civil, né, ocupou
por militares, e eu lembro que se dizia muito à época, olha, os militares vão se dar mal, eles vão se desgastar, etc. Dito e feito, né, porque passou o governo Bolsonaro e alguns militares estão, inclusive, respondendo a alguns supostos crimes, né, perante a justiça, etc, etc. Isso, se a gente for pegar aqui uma linha histórica, isso de alguma forma abate ou reduz esse poder militar no país, mesmo em governos civis? Pode ser que nesse momento, como é algo muito recente, né, pelos desgastes, né, os desmandos que aparentemente aconteceram, isso possa levar a um refluxo, a uma redução. Inibir um pouco ali, né? Digamos, do prestígio. Pelo que eu lembro, algumas pesquisas mostram que houve uma redução do prestígio das Forças Armadas na sociedade brasileira, mas continua sendo muito, muito prestigiada, né? Que remete ao que nós falamos sobre a utopia autoritária. Há uma crença que apenas um regime de força sob o comando dos militares poderão comandar o país. Porque existe em vários segmentos da sociedade a crença que os militares são melhor preparados que os civis são demagogos, populistas, corruptos, incompetentes, que os militares, como são patriotas, não têm outros interesses, seriam mais preparados para comandar o Estado. Esse discurso já é muito antigo, não é de hoje, logicamente. No governo Bolsonaro, ao que parece, isso foi um elemento que orientou a prática, ele era militar, logicamente, né? E que houve um efeito colateral, né? O desgaste das Forças Armadas ou de alguns militares, tanto que os militares buscam, as Forças Armadas, dissociar os indivíduos militares da corporação, da instituição, para preservá-la. Especialmente, eu acho, no que toca a questão da pandemia, que foi, era ocupado o Ministério da Saúde por um militar no início. O Pazuello, né? E que provocou muito... Foi um desastre. Foi um desastre de gestão, foi problemática a gestão. Então, esse fator acabou arranhando, né? Por isso o esforço da corporação em dissociar os indivíduos... Para se preservar, né? E preservar a instituição que, né, para a visão dos militares, é maior que todos os indivíduos, obviamente. Né? Exatamente. Agora, há uma relação direta entre o brasileiro aqui mediano que é seguidor do bolsonarismo ou da direita, da centro-direita ou da extrema-direita. Há uma associação direta com aspectos militares, necessariamente? Para começar, nós temos que dizer que existem várias direitas, né? Assim como várias esquerdas. Como várias esquerdas. E tem várias gradações, né? As esquerdas, elas não são as mesmas, nem no próprio Brasil, né? A direita no Nordeste não é igual ao do Sul, são distintas, né? Como não é igual, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, são muito diferentes entre si, tanto no tempo como no espaço, né? Mas uma coisa que marca a extrema-direita, que é isso que eu estou estudando nos últimos anos, é a exaltação do militarismo. Do regime de força, sob tutela dos militares, que possa comandar a sociedade para trazer ordem, progresso, estabilidade e combater ameaças que, porventura, prejudiquem a nação. Exatamente. Inclusive, professor, vou pedir aqui para a produção mostrar a capa do seu mais recente livro, enquanto o senhor continua falando sobre essa nova pesquisa, essa nova abordagem que o senhor faz. Por favor, continue. Pronto, então esse livro ele trata exatamente desse ponto, né, da extrema-direita, uma extrema-direita violenta, extrema-direita que não é você discordar do outro, né? A questão aqui é você impedir que o outro exista, ou o outro manifeste o seu pensamento, o seu ponto de vista. Certo. E impeço isso de forma violenta, pela agressão, pelo extermínio físico. Então, esses grupos que estão hoje no Brasil, eu digo sempre, eles não são um raio no céu azul de Fortaleza. Entendi. Né? São grupos que têm tradições, têm práticas anteriores de muito tempo. E esse pensamento, a síntese dele está no livro que o senhor está lançando agora em abril, é isso? Sim, esse grupo, né, esses grupos que eu estudo dos anos 70, começo dos 80, eles têm pensamentos parecidos, não são iguais, mas parecidos, porque o contexto é outro, logicamente. Sim, claro. Com o que nós temos hoje algumas atuações de alguns grupos mais à direita, né? Como a ideia do anticomunismo, a ideia do militarismo, a ideia de defender valores da família, ordem, disciplina. No caso desses grupos que eu estudei, um grupo de forma específica que atua em Fortaleza, que é o MAC,
um movimento anticomunista que colocou bombas na Praça do Ferreira, no DCE da UFC, em banca de jornal, na Igreja do Montese. Esse grupo faz parte de um contexto em que outros grupos, no mesmo momento, final dos 70, começo dos 80, imaginavam que se o regime militar se abrisse, poderia haver implantação no Brasil no governo comunista. Certo. Esse era o discurso que eles imaginavam. Entendi. Então, era preciso defender o regime fechado para combater uma pretensa ameaça vermelha comunista ou marxista. Entendi. Vale lembrar que esses grupos atuam especialmente no começo, do final de 79 e começo de 80 até 81, que é o momento pós-anistia, quando vários exilados, o Brizola, Miguel Arraes, começam a voltar, estão voltando para o Brasil. Alguns artistas. Né? Então eles entendem que esses grupos eles podem colocar em risco a democracia, eles se veem como democratas, isso é interessante, né? Eles entendem que são democratas, estão reagindo, na verdade. Eles não veem as suas ações como ofensivas, mas como uma reação a uma pretensa ameaça vermelho comunista. Agora, isso não foi, de alguma forma, fruto, é uma pergunta, na verdade, né? De uma anistia mal feita ou a anistia ali no final da década de 70, 80, foi a contento, foi a anistia possível a ser feita? Isso é uma questão que muito debatida entre historiadores, né? A anistia, a lei da anistia, ela deixou vários problemas, né? Para começar, uma coisa que poucas pessoas talvez não saibam, né, o grande público, é que quem pegou em armas e foi condenado, né, não foi anistiado. Né? Eles eram libertos depois. O que houve foi uma mudança na Lei de Segurança Nacional que implicou em redução da pena. Entendi. Mas ser anistiado é como você digamos, ficha limpa. Você sai da prisão ou volta do exílio sem nenhuma pendência legal. Sair da prisão sem ser anistiado tem implicações jurídicas, né? De repente eu tenho que me apresentar à justiça, não posso viajar, não posso manifestar politicamente na época em partidos. E até socialmente a pessoa se sente diferente porque tem um processo, está respondendo ainda. Né? Isso, então, tanto que o último preso político do Brasil foi liberto em 80, que é um do Ceará, que é o Salles. Que é um de São Benedito, né? Você estava comentando daqui a pouco um episódio de São Benedito, que foi um justiçamento feito pela ALN, matando um comerciante naquela cidade, na divisa com o Piauí. Um dos implicados, o Salles, ele só foi liberto em 80, pós, portanto, a lei da anistia. Né? Então, a lei da anistia também ela não resolveu a questão dos desaparecidos políticos. Isso não foi resolvido. Né? E ela criou digamos, um artifício legal para beneficiar quem tinha praticado tortura. Agora, professor, me parece, eu queria que o senhor comentasse, que não é uma questão fácil. Por exemplo, a Argentina tem feridas expostas, o Chile tem feridas expostas. Obviamente que estamos falando de ditaduras muito mais sangrentas, né, do que aqui aconteceu no Brasil, apesar de também muito complicado, muito crítico o que aconteceu aqui. Mas, assim, não é um processo fácil, uma reconciliação depois de anos, às vezes décadas, de ambos os lados pegando em armas, né? Sim. Essa questão que eu estava comentando, exatamente isso. Né? Naquele contexto, para muitos grupos políticos, inclusive de esquerda, era anistia possível. Porque, Erivaldo, uma coisa importante para nós destacarmos é que algumas vezes a gente passa a ideia que a abertura, no final dos 70, começo dos 80, era um jogo de cartas marcadas, que o regime ia acabar. Não era bem assim. Era um jogo sendo jogado, muito em aberto. Ninguém sabia o que ia acontecer exatamente. Havia grupos que, lógico, defendiam o fim da ditadura, mas como isso se dá exatamente? Grupos conservadores temiam muito a questão operária. Houve as greves do ABC Paulista, que também chegaram em outras cidades do país, até mesmo em Fortaleza. Entendi. Né? Então, esses grupos liberais e conservadores, que naquele momento tinham rompido com a ditadura, quando viram a agitação social, eles entenderam que o melhor era fazer uma abertura sem muito radicalismo. Entendi. Num acordo com os militares. Né? E outros setores entendiam que não, né? Que se você não punisse esse tipo de ação, torturas e tal, como também os terroristas, você ia ficar refém desses grupos, que eles voltariam a agir, como de fato voltaram a agir. Né? E que também, para a gente concluir que o bloco não era tão
simples e certo de acontecer, como disse Chico Buarque quando disse que o galo iria cantar de qualquer forma, né? Quando o dia amanhecesse. Não foi bem assim. Não, né? não era bem assim. Havia muitas dúvidas, né, sobre o que ia se dar. Né? Mesmo quando o regime caminha para o fim, de repente as diretas já, que era algo imprevisto. Perfeitamente. O projeto dos militares de abertura, depois, né, de extensão e abertura, não previa direta já. Era passar o poder a um civil moderado, alguém ligado ao regime, que acabou acontecendo, que foi o Sarney, ironicamente. E tanto que o Maluf teve tanto poder na disputa no colégio de delegados que elegeu o Tancredo, né? Sim, não é um jogo fácil. Né? Exatamente. Professor, mais um intervalo bem rapidinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com esse muito bom bate-papo aqui com o professor Ayrton de Farias, o nosso convidado de hoje, do programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o professor, historiador, escritor e pesquisador Ayrton de Farias, conosco, nos ajudando a entender esse fascinante e eu diria e complicado, né, mundo da história, porque a gente está tratando de fatos, de interesses e recentemente de narrativas, de verdade, pós-verdade, fake news. Portanto, é um mundo, eu diria, e aí já é uma pergunta, professor, mais desafiador para o historiador, ultimamente? Sim, sim, porque o historiador ele tem um compromisso com a sua pesquisa, né, com a sua instituição, com o seu nome, com a sua ética, né? E muitas vezes você fala, tem pesquisas que vão contra o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Né? Uhum. É aquela famosa frase do Peter Burke, né? A função do historiador é lembrar o que as pessoas não querem lembrar. Né? Então nós somos os chatos da turma, né? O chato da sala, que vai lembrar coisas que de repente desagradam muita gente. Né? É verdade. É muito também, há quem diga que o papel do bom jornalismo também, às vezes incomodar quem está ali mais ou menos dentro de uma situação de comodidade. Professor, para quem não anotou da primeira vez, como que ele encontra nas redes sociais? Estou no Instagram, no Instagram. Uhum. Ayrton de Farias CE, Ayrton de Farias CE, Ayrton de Farias CE, tudo junto. Vamos retomar aqui a conversa sobre o livro que o senhor está lançando neste mês de abril, por gentileza. Essa obra é o fruto do estágio de pós-doutorado, feito na UFC, aqui em Fortaleza. Uhum. É uma pesquisa que eu cheguei por acaso, né? Lógico, o contexto do Brasil, da extrema-direita tão atuante, provoca o presente, né, que leva a você entender o passado, né, ou a pesquisar o passado. Então, o contexto nosso hoje do país me levou, despertou interesse pelo tema. Então, eu cheguei ao tema por acaso, estava concluindo a minha tese no Rio de Janeiro, né, na Federal Fluminense, e aí encontrei uma matéria na Folha de São Paulo, de um grupo de 7 jovens em Fortaleza, presos pela Polícia Federal, acusados de colocar bombas no DCE da UFC, banca de jornal, Igreja do Montese, pichações. E aí veio a curiosidade de saber quem eram esses jovens, que grupo era esse. Então esse grupo ele atuou em Fortaleza no segundo semestre de 80, promovendo atentados e ameaças. E eu digo, Erivaldo, que esses atentados, né, eles tiveram uma grande importância no processo de abertura, porque tumultuaram muito o processo. Era um processo já complicado. Dúvidas para onde ia, né, os rumos dessa abertura. E existiam grupos que pressionavam para uma abertura mais rápida, para o país tornar-se uma democracia, e outros grupos que queriam controlar o processo de forma moderada, e grupos que eram contra. Uhum. Então, geralmente esses grupos eram ligados ao aparato de repressão. Eram policiais militares ligados ao DOI-CODE, às Forças Armadas, aos órgãos de espionagem, à comunidade de informação. E esse grupo de Fortaleza, o MAC, ele chama a atenção porque é composto só por civis. Eram 9 civis, 9 estudantes, 8 estudantes universitários de classe média, moravam no bairro do Benfica, bairro de Fátima, de boa condição econômica, universitário da UFC, curso de Direito, Agronomia, bons cursos, né, tido com bons cursos.
e que resolveram, então, no contexto daquele momento, entendiam que a abertura poderia levar à criação de um governo comunista no Brasil. E lógico que não foi só esse, o MAC era muito pequeno. Então a pesquisa acaba abrangendo o país todo. Ela vai tratar de outros grupos, né? Falange de Pátria Nova, Comando Delta, CCC, VCC. Mas funcionavam como células ou eram interligados? Uma coisa que a pesquisa mostra é que não havia uma coordenação nacional, que é uma coisa que hoje também é muito perceptível, né? Os grupos, eles são autônomos, eles se influenciam mutuamente, mas não têm entre si conexões. Também sem internet, sem as facilidades de hoje, né? Mesmo hoje, talvez esses grupos não tenham conexão, lógico, né? Existir uma coordenação nacional é algo meio complicado, né? Porque o Brasil é muito grande, o país, é enorme, né? Se influenciam, né? Eu digo que esses termos, MAC, Vanguarda de Caças Comunistas, Comando Delta, são gripes da violência, são gripes do terrorismo. O grupo é influenciado porque um outro grupo com esse nome fez uma ação no Centro-Sul. Então eu vou fazer também aqui uma ação e atribuir a esse grupo, passando a ideia de que era um único grupo, um sentimento mesmo de poder, de força. Mas né? às vezes são até lobos solitários que agem ali Exatamente. por sua convicção. Esse é um termo que eu uso, são lobos solitários, indivíduos, ou um grupo muito pequeno de indivíduos que agem por conta própria. Alguns agem de forma anônima, outros assumem esses nomes, picham, deixam panfletos, dando a entender que era uma ação bem maior, bem mais abrangente do que de fato eram. Né? Entendi. Professor Ayrton, o curso de História ou o ensino de História, para a gente aqui fazer uma abordagem mais ampla, como é que está na cabeça do jovem, do aluno universitário, do aluno de cursinho, por onde o senhor esteve durante muitos anos? Qual é a perspectiva que a gente tem nesse sentido? O curso de História continua chamando a atenção de muita gente, né? Porque permite uma história apaixonante. Né? O historiador ele vai ter uma formação, um conhecimento básico muito grande. Né? Você cursou História, inclusive, na UFC, né? Depois volte para terminar o curso, nós precisamos de gente como você, competente, com ética, com carisma e com preocupação histórica ou historiográfica, né, com o país. Então, o curso chama a atenção das pessoas ainda, porque pela formação que você vai ter, né, pela base de conhecimentos que você vai possuir, e porque conhecer a história é conhecer o que nós somos. Né? Entender o passado diz muito o que nós somos. Então, hoje nós temos vários cursos no Ceará. Né? Nós temos curso na UVA, em Sobral, temos a URCA, no Crato, temos em Quixadá um curso de História, temos cursos de faculdades particulares, temos a UFC, a UESC, que são mais antigos. São cursos consolidados, com a produção acadêmica impressionante, a quantidade de teses, dissertações e pesquisas que saem todo ano da universidade chama a atenção. Nos encontros do curso, etc. Os encontros. Né? E eu digo para você que o governo militar, né, tornou-se uma área da história hoje. Né? O que tem de produções sobre gênero, política, questão do feminino, né, extremismos políticos, luta armada da esquerda, grupos de direita, é impressionante. E que alguns desses conhecimentos eles não chegam ao grande público. Hoje com a internet até que fica mais fácil. Né? Antes você produzia a sua tese, a dissertação ficava trancada no armário da universidade. Hoje não, e aí tem a produção de livros. Você consegue até baixar na íntegra em alguns locais. Sim, né? e hoje nós temos uma chamada história pública. É uma história que está dialogando com a sociedade. Né? Uma história que busca chamar as pessoas para a academia, para o conhecimento historiográfico, debater com elas, ouvi-las. Né? Então, eu vejo um aumento muito rico da produção historiográfica no Brasil e também no Ceará. Entendi. A gente fala de história, professor, automaticamente remete à ideia de memória, que já faz ali uma fronteira, né, com outras ciências, particularmente com o urbanismo, etc. Mas, de qualquer forma, a história é um dos pilares da construção dessa consciência de memória. E aí eu lhe pergunto, o cearense, nós particularmente, temos uma boa memória dos fatos políticos, ou da preservação de patrimônio, ou da cultura imaterial, como se fala? Infelizmente não. Né? Claro, não é uma questão deste governo, do governo anterior, é um processo histórico, né? Também que diz muito com nossas origens. Né? O Ceará, Fortaleza, tornou-se uma cidade, digamos, de
um núcleo urbano de inserção no final dos anos do século XIX, né? Então é uma cidade, de certo modo, muito nova, né? Muito nova. O patrimônio anterior colonial em Fortaleza, ele praticamente inexiste, né? E como é uma cidade que buscava a modernidade, o novo, o moderno, o que era tido como de importância histórica ou historiográfica ou cultural, geralmente era derrubado e colocado abaixo, né? Então, é uma questão, infelizmente, muito atual, né? O desconhecimento sobre o mínimo da história do Ceará. E aí, quando veio o Enem é muito interessante, né? Mas tem também, um dos fatores foi desprestigiar a chamada história regional, né? Que é um tema até questionável. Por que a história de São Paulo é a história do Brasil, a história do Ceará é a história regional? Mas isso é outra discussão. E aí isso vai para a música, para a arte? Isso, né? A música do Ceará, música e história é uma só, a música é uma só. A questão é que nós somos um centro tão dinâmico economicamente, politicamente. Então é preciso dos poderes públicos, da sociedade também, não basta só o governo, né? Nós também temos que ter esse debate, né? Preocuparmos em defender, divulgar esse conhecimento historiográfico que existe, que precisa ser melhor conhecido, né? Eu lembro que há muitos e muitos anos você tinha a letra do hino nacional e outros tipos de hinos, né? Nas contracapas de cadernos, etc., cadernos principalmente aqueles distribuídos, né, pelo governo, e assim, de alguma forma a meninada aprendia, ou pelo menos tinha onde aprender pelo menos esses hinos, né? Hoje você, acompanhando em transmissões alguns eventos oficiais em que se precisa ali pelo protocolo, né, alguns hinos serem entoados, você vê assim, o vexame, inclusive de autoridades que não conseguem dizer uma estrofe do hino do Ceará, do estado do Ceará. Mas o Ceará que é o Ceará Sporting Clube, né? Que o hino do Ceará mais se lembrado. Futebol, mas verdade. O Ceará e também do Fortaleza para fazer aquilo né? Também foi Ferroviário, não esquecer, né? Então, mas, por favor, pode continuar. Mas é isso, né? A gente, esses símbolos, né? Eles não pertencem ao Estado, eles pertencem a nós todos, né? Conhecê-los é o mínimo, né? Não é a ideia de você, vamos subordinar o Estado, não é isso, a bandeira, não é isso, né? Eu acho que a ideia de você conhecer isso para entender quem você é. Exatamente. Né? Mesmo que para criticar você tem que entender, né, o que você é, né? Então é de fato lamentável que isso aconteça, né? Há projetos na Assembleia de tornar obrigatório em concurso de História do Ceará, Literatura do Ceará, mas não sei em que pé anda, né? Quer vender livro? Não é isso, não é ganhar dinheiro com o livro, né? Porque realmente é preciso nós sabermos, mínimo, né, de onde nós somos, a economia cearense, né? O nome das praças, das ruas, você passa ali, tem uma placa, você não sabe de onde saiu aquele nome, às vezes é um vulto histórico, ou do civil, do militar, mas que fez parte ali, construiu um passado que ainda repercute no presente, né? Sim, mesmo para você criticar, você tem que conhecer, né? Claro. Quem é essa figura? Por que ele fez de importante para ter o seu nome numa praça? Isso é justo, não é justo? Vamos dizer quem é esse cidadão, né? Eu acho que no mundo todo hoje é muito há uma crítica aos monumentos, né? Que é outra discussão, um outro programa, né? Mas para criticar eu tenho que saber quem é. E isso a gente não sabe, né? Nada, praticamente nada sobre isso. Exatamente. O senhor é professor na área, o que o senhor diria para quem está ali palpitando para entrar nessa fascinante área da história, professor Ayrton? Compromisso com pesquisa, né? Não é fácil, você não vai ganhar dinheiro pesquisando, né? Mas vai ganhar muito conhecimento, né? Eu creio que uma profissão solitária, né? Você pesquisa, vai dialogar com mortos, de certo modo, né? Os seus pesquisados são mortos. Nesse caso não, mas outras pesquisas, né? São pessoas que não estão mais aqui e que você tem que ter todo um compromisso mesmo, né, de pesquisa, dedicação, buscar onde fazer essa pesquisa, né? Fontes, né? E estudar muito, né? Historiador, jornalista, vamos estudar muito, sempre, né? Exatamente. Para sempre buscar se aperfeiçoar, né? E também para conhecer personagens que às vezes são próximos e distantes ao mesmo tempo. Por exemplo, um Capistrano de Abreu, né? Um Farias Brito, que são dois dos grandes vultos, né, da história e da filosofia nacional, até de expressão internacional. É importante que
a estudantada saiba disso também, né? Tem muita gente no Ceará que merece, né? Pode até citar alguns, se quiser. Ser lembrado. O Capistrano, eu sou fã do Capistrano de Abreu. Acho uma figura Maranguapense, né? Maranguapense, e tem uma grande contribuição para a história do Brasil. Farias Brito é de São Benedito, viu? Sim, ó, muita gente, filósofo, né? Então, mas no caso do Capistrano, a historiografia do Brasil, muito do que as pessoas estudam de história no ensino médio, por exemplo, quem escreveu, quem fundamentou... Codificou, digamos assim. Foi o Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, uma figura muito importante, que é pouco... deveria ser mais lembrado, né? mais, não é exaltado, mas compreendido, né? Pensado. Então, nós temos uma gama de historiadores, mesmo no presente, a gente falava aqui em off, da Simone de Souza, né? Sim. Que é uma figura muito importante para o curso de História da UFC. Né? Exato. Bom, não vou citar nomes porque tem gente, professor Pinheiro, que já foi vice-governador, historiador, enfim, né? Professor Regis Lopes, né? Tem uma gama de grandes pesquisadores no Ceará que têm trabalhos muito sérios, que são lembrados no país todo, né? E que a gente algumas vezes não lembra, ou só vai lembrar depois que não está mais nesse plano, né? Infelizmente. Exatamente. Vamos reconhecer quando estiver vivo esse pessoal ainda, né? É verdade. Agora há pouquinho o senhor falou que o Enem meio que desprestigiou a história local, né? Para não dizer regional, e isso é de alguma forma preocupante porque tira do estudante um pouco do interesse, por exemplo, pelo estudo da história do Ceará, né? Porque sabe que não vai cair na prova? Isso. Muitas vezes, infelizmente, talvez por maturidade, né? Ou preocupação, o Enem é muito grande, muita coisa, né? Você está preocupado com o que vai cair na prova, né? Claro. A cobrança é muito grande sobre os jovens, o pai, a família, mesmo que não cobre diretamente, mas a pressão existe, né? Então, é claro que os alunos acabam se preocupando, dando atenção a outras matérias e não se preocupando com a história do Ceará. Embora a UES cobre, a UES continua cobrando, né? De vez em quando eu dou palestras, esses cursinhos ainda, matando saudade da época que eu dava aula em cursinhos, né? Eu ministro palestras falando sobre a história do Ceará e é muito legal, o interesse das pessoas, sabe? Bacana. Salas lotadas, porque mesmo gente que não vai fazer a UES assiste a aula. Porque é o seu riacho, né? O seu rio. Né? O rio que passa na sua terra é o melhor riacho, é o maior riacho. Né? É verdade. Então, isso poderia ser melhor, mas existe esse interesse e talvez falta oportunidade, muitas vezes, de estudar. Né? Muito bem. Professor Ayrton de Farias, gostei demais mesmo da sua presença aqui no programa Política na TV Otimista. Apareça outra vez. Parabéns pelo trabalho, pelo incentivo e pela colaboração com a sua inteligência para a gente entender aí os fatos do presente a partir dessas interpretações, digamos assim, da história que a gente constrói. História é um ser vivo, né? E estamos aqui para dialogar com ela. Nossos parabéns, às suas despedidas por hoje. Muito obrigado, eu fiquei honrado com o convite. Venho mais vezes, só basta chamar, a gente vem. E parabéns pelo programa, muito boas perguntas, excelentes perguntas, bem inteligentes as perguntas. Fiquei muito agraciado, né, com a sua argumentação. Espero que a audiência tenha gostado também. Estamos às ordens e qualquer coisa pode contar com a gente. Legal, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.